Mano, todo mundo fica impressionado com a torcida do Corinthians, e não é diferente com os times pequenos. Vamos dar uma olhada no pessoal impressionado com a torcida. Antes da bola rolar aqui para Corinthians e Novo Horizontino, o árbitro Davi Lacerda e sua equipe de arbitragem entraram para reconhecer o campo. Estão aqui tirando fotos, admirando um dos estádios mais bonitos do Brasil. Incrível, né? Todos que entram aí, a equipe de arbitragem, os jogadores, todos ficam admirados com a torcida do Corinthians e também com a arena, né? Pô, muito legal isso. Tirando foto, enfim, vamos dar uma olhada no que o jogador do Novo Horizontino falou antes do jogo. Também a gente sabe da grandeza que é o jogo, né? De o quanto é difícil jogar contra o Corinthians lá, com o apoio do seu torcedor. Haja visto o jogo aqui, né? Tanto de torcedor que acompanhou, né, a equipe deles e tudo mais. Mas a gente não pensa nessa situação externa, né? A gente pensa naquilo que nós podemos fazer, e o que a gente está fazendo é trabalhar em prol aí desse desenvolvimento, né, do nosso jogo, para que a gente consiga sair de lá vitorioso e classificado. Enfim, vamos dar uma olhada no que o técnico do... vamos dar uma olhada no que o técnico do Novo Horizontino falou sobre esse jogo. Tá início então um pós-jogo, falando com o técnico Humberto Louser sobre essa partida aqui na Neoquímica Arena. Primeiro, eu queria que fizesse uma avaliação da partida. É um jogo muito equilibrado, onde o Novo Horizontino teve os seus momentos em que criou oportunidades, controlou a partida na maior parte. Infelizmente o resultado não veio, né? Mas uma visão sua, uma análise sua dessa partida de hoje. Boa noite a todos. Você tocou numa palavra que é aquilo que a gente acredita também, o equilíbrio da partida, né? Então, algumas nuances, alguns momentos o Corinthians esteve melhor, teve o controle da partida, a gente conseguiu neutralizar, conseguimos nos organizar defensivamente, entendendo aquilo que a gente tinha fazendo aquilo que a gente tinha passado como estratégia, né? E cumprindo muito bem. E principalmente no início do jogo eles começaram melhor, e depois nós tomamos o controle, assentamos no jogo, tivemos oportunidades com o Vagninho, com o próprio Jean ali de sair à frente. Aí no final do primeiro tempo eles tomaram também o controle, fizeram uma mudança, né, para tentar alargar um pouco mais o campo, ter algumas combinações internas para atrair o nosso atleta de marcação, para que eles pudessem ter essas bolas em diagonais e depois um preenchimento de área. Aí nós conseguimos ajustar ali com a entrada do Jean, fazendo o quinto homem também, hora 5-4, hora 4-5, então a gente conseguiu depois equilibrar. Segundo tempo, até pela nossa necessidade, a gente teve o controle da partida, mas nos faltou um pouco mais de contundência, né? De um pouco mais de agressividade, principalmente no terço final, né? Então nós tivemos oportunidade, a gente construía na primeira fase, na segunda, mas no último terço faltou esse acabamento da gente ter um pouco mais de profundidade, de agressividade, para poder criar um maior volume, né, de finalizações que poderia nos dar uma oportunidade de sair à frente, né, do placar e ao menos levar para a penalidade, né? Então, mas Cara, eu achei os dois times foram mal. Eu não achei que o Novo Horizontino criou muito bem, eu achei que também o Corinthians achou um gol. O Corinthians estava ali pelo empate, cara. Parabenizar esse grupo de atletas, lutaram do início ao fim, infelizmente a gente foi punido nesse último lance, né? Acho que no mínimo o resultado seria de empate, né? O mais justo, mas futebol é eficácia, é eficiência, então serve de lições, serve de aprendizado, que você tem que estar o tempo inteiro atento, principalmente quando você enfrenta adversário de excelente nível, como foi o Corinthians, mas que fica de lição para nós é que a gente lutou, a equipe vem criando, vem crescendo nessa reconstrução, muitas coisas já positivas, com pouco tempo de trabalho, e de novo, enaltecer o engajamento, o comprometimento desse grupo. Com esse comprometimento, com essa dedicação, a gente vai antecipar esse processo, e a tendência é que a gente possa colher bons resultados. Agora, vira a página, só temos uma competição para disputar, canalizar nossas energias já para o próximo adversário, que é o Paysandu. Depois teremos semanas abertas. Hoje é recuperar esses atletas, recuperar esse período curto que tem, se preparar bem, para que a gente possa fazer um grande jogo e fazer o dever de casa, fazer o fator casa prevalecer diante do nosso adversário. Então, olhar para frente. E que fica de lição é que no último terço a gente ainda precisa evoluir, melhorar,
mas eu tenho ciência disso, que esse grupo dará essa resposta imediata. E nesse jogo, por incrível que pareça, o que mais surpreendeu foi o lateral direito, o Félix Mas Torres. se acostumando com a frase, o lateral Félix Torres foi o melhor em campo, pois ela veio para ficar. O improviso mais inesperado do ano teve um impacto positivo e muito positivo no time do Corinthians. Félix Torres, como lateral direito, defensivamente era um tanque muito forte, não deixou nada passar. E na minha avaliação, na parte ofensiva, ele foi no estilo não tenho nada a perder e foi para cima dos caras. Isso resultou em uma das melhores partidas do atleta equatoriano com a camisa do Timão. Hoje vi de perto ele dividir, antecipar, chegar à linha de fundo, ganhar escanteio, driblar, umas matadas de muita qualidade, dar uns passes longos muito precisos e para fechar com chave de ouro no fim do jogo a jogada dele que resultou em gol. E por incrível que pareça, ele realmente está jogando muito. O Félix Torres descobriu a nova posição dele. Protege muito bem a bola, como ele é zagueiro, né? Ele tem essa força física. E ele, pra mim, ele joga assim na seleção equatoriana, mais pelo lado direito, já que eles jogam com 3 zagueiros. Cara, e ele tá dando muito lançamento preciso. Pra mim, é pro Mateuzinho ficar atento, né? O Mateuzinho que não vem jogando muito bem. E esse gol do Yuri Alberto foi absurdo, né? Eu fico feliz pelo Félix. É um garoto que, quando nós chegamos aqui, naturalmente que atravessava um momento complicado. Conversamos com ele, que ele tivesse paciência, se preparasse. Nós trabalhamos muito com o Félix esses últimos 10, 15 dias aí. Foram importantes para que nesses últimos 5, 6 ele pudesse fazer 2 partidas aí da condição que ele nos apresentou aí nessas 2 apresentações. É satisfatório isso, reputa ao trabalho de todos dentro do clube, em especial dele, que acreditou muito nessa possível recuperação e era impossível pensarmos que um jogador desse nível, atuando na seleção do seu país já por algum tempo, sendo muito respeitado, não estivesse entregando dentro do Corinthians tudo aquilo que ele poderia realizar. É satisfatório e eu espero que ele mantenha essa postura e continue acreditando. Bom, vamos ver o que o Yuri Alberto falou no pós-jogo também. Cara, é isso que a gente até brinca entre nós ali. Cara, a gente tem que acostumar a vencer, mesmo que a gente jogue mal. Vai ter jogo que vai ser jogo de uma bola. Eu tava comentando com o Patrick aqui no final do jogo, antes do meu gol ainda, do zagueiro deles. Eu falei, caramba, que jogo chato, irmão. É jogo de uma bola esse aí, velho. Passou 2, 3 minutos, eu pude fazer o meu gol. Então, cara, isso mostra a nossa força. A nossa força, defensivamente também, a gente foi muito bem. Graças a Deus a gente não pôde sofrer nenhum gol hoje. Eu pude fazer um gol para ajudar a minha equipe, a gente sair daqui vitoriosos e classificados. E eu acho absurdo o Ancelotti não ter colocado o Yuri Alberto na pré-lista de convocação da seleção brasileira. Ele tá jogando muito bem, tá fazendo gol em todo o jogo pelo Corinthians, e ele tem que ir pro Brasil. Eu acho que ele tem que representar sim a seleção brasileira, e ele demonstra, né, no campo, muita raça, muita força, vontade. Pra mim, ele precisa ir pra seleção. Ancelotti, pelo amor de Deus. Se o Yuri Alberto não estiver na pré-lista de 50 nomes, é que nem todos os nomes foram vazados, né? No Corinthians sabemos que o Hugo Souza, por exemplo, foi avisado. O Yuri a gente não sabe. Ele até acha que não. Ele deu entrevista no final do jogo, só que o repórter também, o Felipe Brizola, fala que você não tá na lista, né? Então a gente não sabe se o Yuri pegou a informação do repórter ou se ele já sabe que ele não vai estar na pré-lista, então não sei. O fato é, pelo amor de Deus, né? Olha o que o Yuri tá fazendo, 13 gols já esse ano. Ele fez 30 no passado. A gente tá chegando em maio, ele já tem a metade. Já tem 13 gols, cara. Ele vai em busca desse número de novo. E assim, tá iluminado. O Yuri Alberto. Fora um cara que joga sempre, não se machuca, se doa pro time. Fantástico. O Yuri salvou o que seria uma noite assim, muito ruim, né? Ela ainda deixou alguns questionamentos, alguns pontos de interrogação, mas o Corinthians ganhou. Para mais de 40 mil pessoas, mais uma vez, em Itaquera, que se fizeram presente. Olha, é um jogador que foi relacionado numa lista um pouco maior, na grande maioria dos jogos, com a nossa comissão lá atrás.
Não sei o que pensa o Ancelotti, espero que ele seja muito feliz. Caso ele tenha feito essa opção, naturalmente ele terá um jogador que vem vivendo uma fase muito interessante, é um jogador oportunista, que luta 90 minutos e pela sua entrega ele acaba criando aí oportunidades importantes. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando do Corinthians e dessa classificação do Corinthians. Eu acho que o Corinthians jogou muito mal, mas mesmo assim conseguiu a classificação. E no final é o que importa. O Yuri Alberto representando mais uma vez. Pra mim ele tem que ir sim pra seleção. O Ancelotti tem que convocar ele na segunda-feira. Eu vou ver essa convocação e espero sim que ele seja convocado. E falando um pouco sobre o técnico e também o jogador do Novo Horizontino, falando ali da pressão, jogar contra a torcida do Corinthians, é muito difícil mesmo jogar na Neoquímica Arena, e assim, a maioria dos times pequenos quando vem aqui ficam admirando a torcida. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!